ser Paulo. Ser Paulo. Fala galera que acompanha o futebol goiano, aquele abraço para todos vocês, especialmente para você Esmeraldino, na expectativa do jogo desta noite entre Goiás e Corinthians no estádio Serra Dourada. O Goiás que vem numa campanha muito boa neste segundo turno. Por outro lado, o Corinthians vem ali de 3 jogos sem vitórias. Tá certo que o Corinthians pegou também um momento difícil da tabela, né? Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo na sequência. Empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético Paranaense e acabou perdendo para o São Paulo. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians está na 4ª colocação. Seria hoje um daqueles times que vão direto para a fase de grupo da Libertadores, 43 pontos. O Goiás é o 9º colocado com 36. Antes de a gente entrar especificamente no jogo de hoje, vamos contar aqui um pouquinho do retrospecto entre Goiás e Corinthians. Olha só, 50 jogos, 13 vitórias do Goiás, 19 vitórias do Corinthians. O Goiás marcou 52 gols, o Corinthians marcou 77. As duas equipes empataram 18 vezes. Vamos agora somente aos jogos aqui em Goiânia, até para vocês verem como é que é este retrospecto. Aqui em Goiânia, o Goiás tem vantagem sobre o Corinthians. Não é uma larga vantagem, mas é uma vantagem boa. Nos jogos aqui em Goiânia, foram disputados aqui 26 jogos, 9 vitórias do Goiás, 6 vitórias do Corinthians e 11 empates. Então, o Corinthians tem vantagem no retrospecto geral, mas o Goiás leva vantagem no retrospecto aqui em Goiânia. O primeiro jogo entre os dois times aconteceu no dia 15 de setembro de 1968, um amistoso aqui no Estádio Olímpico, e o Corinthians venceu por 4-1. A última partida, esta realizada em agosto deste ano, lá na Arena Itaquera, e o Corinthians ganhou do Goiás por 2-0. O jogo foi válido pelo primeiro turno desta Série A. O Corinthians tem um tabu de 5 jogos sem perder para o Goiás, 4 vitórias e 1 empate. A última vitória alviverde, 2-1 sobre o Corinthians em setembro de 2013, lá no Pacaembu. Agora sim vamos entrar neste jogo de hoje. Olha só o que a gente pode esperar. São duas equipes que gostam de jogar de forma reativa. Mesmo o Corinthians com todo o orçamento que tem, né, com todo o dinheiro que tem para investir, o seu treinador, o Fábio Carrilho, ele gosta desse estilo de jogo, né? Um treinador que prioriza muito o sistema defensivo. Não podemos dizer que ele faz um mau serviço. Afinal, o Corinthians é uma das duas defesas menos vazadas da Série A, com apenas 16 gols ao lado do São Paulo. Então o Corinthians, né, no que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem, que é se defender. Agora o que pega é o ataque corintiano, né, que está daquelas equipes que estão na parte de cima da tabela, o ataque do Corinthians é o mais fraco, é o que menos rende, ao lado também do ataque do São Paulo, que é outro ataque que funciona pouco. Então isso foi um modelo que já deu inclusive título brasileiro ao Corinthians, mas que nesse momento gera ao treinador um desgaste. O Fábio Carrilho tem sido muito questionado pelo seu desempenho ofensivo e como um todo pelo o desempenho da sua equipe, especialmente nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. Do outro lado você tem o Goiás, que também com esse estilo de jogo vem sendo vitorioso dentro da competição. O Goiás encerrou o primeiro turno mal, com grandes possibilidades de entrar ali naquela briga pelo rebaixamento, mas deu uma guinada muito grande no início deste segundo turno. O Goiás venceu 5 dos 6 jogos que realizou e por isso se afastou muito ali da zona de rebaixamento. Tanto é que hoje o Goiás tem 11 pontos, né, para
a equipe que está ali na zona de rebaixamento, a primeira equipe ali, que é o Ceará. O Ceará tem 20, aliás, são 10 pontos. O Ceará tem 26 e o Goiás tem 36 pontos. Isso dá ao Goiás uma tranquilidade, tanto para confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana, que, a meu ver, por tudo que o Goiás passou na competição, pelo elenco que o Goiás montou, já seria um bom resultado, mas o torcedor alviverde sonha até com algo mais, com a chegada na Libertadores. Se quiser chegar na Libertadores, o que para mim é uma tarefa difícil, mas esse jogo de hoje é fundamental, tem que vencer. Jogos aqui no estado de Serra Dourada, o Goiás tem que manter um aproveitamento aí próximo de 100%, caso queira atingir esse objetivo, né, que não é um objetivo fácil, que é o de chegar na Taça Libertadores da América. Para o jogo de hoje, o técnico Ney Franco conta com o retorno do Léo Senna, sai o Thales, ele vai poder utilizar o time que vinha utilizando, né, naquele esquema com 3 volantes e 3 atacantes. É um esquema que deu certo, só gostaria de ver o Goiás jogando um pouco mais com a bola, como fez contra o CSA no primeiro tempo. Evidentemente que hoje é um adversário muito mais forte, com muito mais qualidade, mas o Goiás precisa ter essa ousadia, né, essa personalidade, até porque é um time que já está numa situação tranquila em relação ao rebaixamento, então você pode em alguns momentos jogar um pouco mais, agredir mais a defesa adversária. E lá atrás, lógico, ter todos os cuidados, que a fase do Corinthians não é boa, mas o Corinthians tem bons jogadores. Tem ali o Pedrinho, você tem o Bozelli, que é um bom atacante de área. Pelo lado esquerdo ali, não sei ainda se vai ser o Cleison ou o Wagner Love, mas também são jogadores de boa qualidade. Então o Goiás vai enfrentar um grande adversário. A fase do Corinthians não é boa, mas o Corinthians é sim um grande adversário. Expectativa de um grande público no estádio Serra Dourada. O ingresso o Goiás colocou um valor mais alto, mas em contrapartida a adesão ao projeto de sócio-torcedor do Goiás foi muito grande durante essa semana. Então devemos ter um grande público aí no Serra Dourada para acompanhar o jogo entre Goiás e Corinthians. Eu estarei comentando esse jogo pela Rádio Bandeirantes e torcer para que o Verdão faça uma boa partida e consiga uma grande vitória. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.